como Jesus se portou diante das questões políticas de sua época. Bom, as lives daqui do Instagram têm duração limitada. Eu creio que ainda está com aquela duração de 1 hora. Então a gente vai começar já. Eu creio que Deus tem muito a falar para nossas vidas. A paz, Raíssa, Deus abençoe. Bom, vamos começar com o tema Minha tia Jaira, Deus abençoe. A gente vai começar com o tema Bia, Deus abençoe também. A gente vai começar com o tema Misericórdia e Sacrifícios. E há um tema muito especial para que a gente possa dissertar sobre isso, que é o texto em Mateus, capítulo 9, Mateus 9, versículo 13. Mateus 9 e 13. A paz do Senhor Giovana, Deus abençoe. E Jesus diz assim, vamos começar lá no 12. Jesus, porém, ouvindo isso, que os fariseus reclamavam e perguntavam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí vem o versículo 12. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de remédio, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso, gostaria de pedir para vocês interagirem aí com a gente. Aperta no coraçãozinho aí que o Instagram vai valorizar essa nossa live como algo relevante para os nossos dias. Pai do Senhor, meu amor, Deus abençoe. Então a gente começou, quem está chegando agora, Mateus 9, capítulo 11, 12 e 13, falando sobre misericórdia e sacrifícios. Daqui a pouco a gente já vai entrar também, porque é um tema muito auspicioso, falar sobre um Jesus na política. E vai ser top, vai ser massa falar sobre isso. Eu queria algo mais leve hoje, porque a gente vive tempos difíceis e eu mesmo particularmente estava muito cansado, estou muito cansado de live, culto online, tudo isso. Então eu gostaria que essa live fosse tratada com mais leveza. Nós estamos começando, eu não sei quanto tempo vai durar, eu acredito que por volta de 1 hora aí, se a gente conseguir adiantar bem esse assunto. Então eu quero te pedir para você indicar isso para mais alguém. Não é ser blogueiro, mas é que a gente possa dividir a palavra de Deus e aquilo que Deus confiou no nosso coração com mais pessoas. Se você concorda, comenta. Se você não concorda, também manda sua opinião. A gente vai estar falando sobre misericórdia e sacrifícios no começo dessa live. Depois a gente vai entrar nessa parte de um Jesus na política. Vamos lá então. O fato é, misericórdia e sacrifícios. Essa palavra nos recorda muito sobre o que foi dito por Samuel a Saul. Quando ele pede, ele fala: acaso há prazer a Deus nos sacrifícios, mais prazer nos sacrifícios do que na obediência, mais precisamente? Pela desobediência de Saul, que está em 1 Samuel capítulo 15. Deus faz um pacto com Saul para que ele vá e mate todos os amalequitas. Por quê? Para executar juízo e cumprir uma promessa de Deus na vida do povo de Israel. No tempo que eles estavam no deserto, Deus fez uma promessa dizendo que ia exterminar da face da terra todos os amalequitas. Então, assim que o povo de Israel obtém através de Deus um rei, e por pedido também do povo, o povo exigia-se que se desse um rei assim como as outras nações, né? Nós não vamos entrar em pormenores dessa história, mas Deus dá essa missão primária para Saul,
que exterminasse todo o povo de Amaleque. Então no caminho, eles estão indo ali e cercam a cidade. E Deus, através de Samuel, pede que se execute todas as pessoas, desde crianças, mulheres, homens e até os animais. Era para matar tudo e não trazer despojos de lá, que era para não ter nem resto de pessoa, não era para ter nem lembrança daquele lugar, porque Deus iria executar uma vingança pelo povo de Deus. E então Samuel passa as coordenadas para Saul, e Saul vai, mata muita gente e livra uma parte do povo que era forasteiro em Amaleque, que é aqui no versículo 6. E disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Samuel salvou o povo dos queneus do meio dos amalequitas e começou-se a matança. Os queneus haviam agido com misericórdia para com os israelitas, e o povo de Amaleque não. Então Saul foi misericordioso com o povo dos queneus. E infelizmente Saul trouxe os melhores animais e o rei para Israel como despojo. E a ordem era para matar todo mundo, não era para trazer despojo nenhum. E aí quando Saul vem e questiona Saul sobre isso, quando Samuel vem e questiona Saul sobre isso, Saul usa esse argumento, fala: não, eu trouxe esses animais para sacrificar ao meu Deus. E aí é onde entra na história a fala de Samuel: acaso Deus tem prazer em sacrifícios mais do que na obediência a Ele? E aí é onde a casa de Saul cai, né? Onde Deus começa a se afastar de Saul pela sua desobediência. Então a gente vê Saul desobedecendo por conta de um sacrifício. E ali já dá margem para a gente entrar nessa palavra de Mateus 9, 11, 12 e 13. Porque Deus diz: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu não tenho interesse em sacrifício, eu quero a misericórdia. E Saul usa de misericórdia com os queneus, mas também usa de misericórdia para com quem não merecia misericórdia. E é muito da linhagem que a gente vai abordar hoje. Porque Deus, Ele é gracioso, a gente vive num tempo de graça. Jesus morreu para nos dar salvação, sim, e perdão de todos os nossos pecados. Mas isso não nos dá legalidade para uma desobediência desenfreada. Então eu creio que nesse ponto Saul agiu de maneira correta com os queneus, mas de maneira incorreta para com Deus. Porque Deus havia prometido isso ao povo de Israel: eu vou executar juízo sobre os amalequitas. E com isso, com uma desobediência do rei, Deus deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu, porque era passado a ele a missão, foi delegada a ele a missão, e Deus deixa claro que era para matar todo mundo. E por uma desobediência do governante da nação, a palavra de Deus vem ficar abalada, porque era uma promessa ao povo. Talvez o povo que está olhando não vai pôr a culpa em Saul, vai falar: não, mas foi uma promessa de Deus. E por isso a gente tem que reafirmar que Deus é Deus de misericórdia, sim, Ele é gracioso, sim, mas a gente precisa ter obediência para com Ele. É o que diz aqui, ó, Mateus 9,13: e depois, e aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser, tem tudo isso também. E a gente vive num tempo onde a gente quer informar Deus, a gente quer reter Deus dentro do nosso favor, dentro da nossa vontade, dentro da nossa imagem de Deus, dentro do que a gente imagina ser um Deus justo,
dentro da nossa justiça humana também, que não serve para Deus a justiça humana. A gente tem que se apegar com Deus para aprender o que é justiça. Então, não é fácil isso que Deus pede. Não é simples, não é fácil. Mas ele deixa claro na palavra. Nesse ponto, em Mateus, ele está falando aos fariseus, que estavam questionando por que ele comia junto com o povo pecador. E aí Jesus diz: eu vim para os que estavam doentes, não para os que são sãos. Os que se auto-justificam, eu não preciso justificá-los. Esses que têm desculpa para tudo e têm justificativa para tudo, é como o apóstolo Luiz Hermínio sempre diz, eu acho uma palavra muito sábia da parte dele, ele diz assim, ó: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, por isso que Deus lembra aqui no final, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para chamar os justos. Os que já se sentem justificados, não é o interesse de Jesus essas pessoas. Até porque essas pessoas não se interessam por Jesus. A Bíblia deixa claro que os fariseus não se interessavam por Jesus. Jesus pode ter morrido pelo mundo inteiro, mas quem não recebeu foram exatamente os fariseus, ignorando então a vida de Jesus. E para essas pessoas Deus diz assim: eu me interesso em misericórdia, não em sacrifício. Porque muitas vezes a gente está sacrificando, a gente está jejuando, a gente está orando na madrugada, mas o detalhe mais importante, como foi na vida de Saul, que ele deixou passar e errou, e seu reino foi em decadência por conta disso, é que Deus requer de nós obediência. E não precisa de sacrifício se a gente obedece. A gente não precisa se sacrificar porque Jesus é o sacrifício perfeito. A gente não precisa entrar nesse campo. Lógico, a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. Mas a gente não deve pensar que isso é para nossa salvação ou mérito. Não, para nossa salvação, para minha salvação, para a sua salvação, Jesus já morreu na cruz. Está lá. Há mais de 2000 anos atrás, ele se deu em sacrifício, anulando a morte do cabrito, da pomba, os sacrifícios dos altares, anulando. Já ficou no Velho Testamento isso. Por isso que Deus quer, Ele quer misericórdia. Jesus fala isso, e de aprender o que significa: eu quero misericórdia. Em pecado concebeu minha mãe. Gente, o áudio voltou. Respondam aí para mim. Quem estiver online aí, fala se está conseguindo ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Tem áudio? Zé, Beca, estão me ouvindo? Angélica? Jamile, está me ouvindo? Deus abençoe, Angélica. Deus abençoe, Ricardinho. Mili, Deus abençoe, bom te ver aqui, filho. Então, como eu ia dizendo, Deus tem interesse em que a gente haja com misericórdia. E muitas vezes o nosso sacrifício não é relevante. Até pelos nossos interesses, a gente precisa ter esse cuidado. Em Oséias, o profeta diz assim, ó, Oséias 6,6: porque eu quero misericórdia. Em Oséias está dizendo isso. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha que maravilha. Jesus tem interesse que a gente execute misericórdia. Ele tem mais interesse nisso do que no sacrifício. Jesus quer que a gente busque a Deus mais do que se sacrifique. Jesus já trabalhou por nós,
nessa questão do sacrifício, ele foi um sacrifício vivo. E aí a gente pode usar uma vertente, uma linha teológica, para dizer que Deus quer que o nosso corpo seja entregue. Cristo vive em mim. Essa passagem diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a parte do sacrifício foi Ele quem fez. Hoje a gente colhe a graça que a gente não é merecedor. A gente pode se matar de jejuar, de orar, de buscar, mas a gente ainda vive num corpo de pecado. Em pecado concebeu minha mãe, o Salmo de Davi, eu creio que ele fala assim. Ele fala: em pecado minha mãe me concebeu, e eu sou carnal. Então toda a espiritualidade, toda a devoção, toda a busca que a gente fizer, ainda não vai conseguir pagar essa graça que Jesus nos deu, porque Ele não tinha pecado e se deu por nós. Então não adianta a gente falar que a gente vai se doar, que a gente vai sacrificar, porque não serve para Deus esse sacrifício. A gente pode tentar se aproximar, mas ainda não é assim que a gente se aproxima de Deus. A Bíblia deixa claro que para a gente se aproximar de Deus é com intimidade, busca, e por aqui, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, para que a gente possa estar aplicando. Está aqui, Oséias diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Para a gente conhecer Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Então o interesse de Deus não está em sacrifícios mais, não está mais em sua oferta. Deus ele vai muito além disso, ele vai muito além dessas coisas pequenas e terrenas. Eu vou ficar sem comer, eu vou ficar jejuando. Sacrifício, e é bom. A Bíblia até fala que enquanto os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam, os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí alguns discípulos, eu creio que os discípulos de João, chegam a Jesus e dizem: por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala: enquanto o noivo está nas bodas, a gente não tem como fazer jejum. O noivo está com eles. Nós estamos numa festa. Não tem como fazer jejum nesses dias. Mas chegará o dia que precisarão ser feitos jejuns. Ao ponto em que, quando Jesus se apresenta, um dos primeiros atos de Jesus é ir para o deserto se sacrificar. Mas a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo de Deus o conduz ao deserto para que ele pudesse jejuar e ali se sacrificar, para um embate com o inimigo. E a Bíblia deixa clara que parte desse sacrifício, principalmente do jejum, é na luta, que não é a nossa luta da carne. A Bíblia deixa claro que a nossa luta é contra principados e potestades e as hostes espirituais da maldade. Os demônios nas esferas espirituais estão pairando sobre a nossa terra, o nosso inimigo que vem ao nosso derredor, cercando e bramando, tentando nos tragar. Então, para isso a gente precisa, vai ter hora que a gente vai precisar fazer jejum para combater esse inimigo, e para ser efetivo no expulsar demônios, no curar pessoas, no levanta e anda. Mas o prazer de Deus não está em sacrifícios, porque Jesus já se sacrificou. Então Deus quer muito mais a misericórdia e a obediência e a procura de Deus nos seus detalhes. Deus fala a Samuel: eu me agrado mais na sua obediência. Samuel fala a Saul: acaso Deus tem mais prazer no sacrifício e no holocausto do que na sua obediência, cara, que você é um desobediente? Deus quer a sua obediência. Deus não quer o teu sacrifício. Deus não quer a tua oferta mais do que a sua obediência.
Deus quer que você haja com misericórdia. Deus quer ver você olhando com um olhar de misericórdia. Deus diz aqui, ó, misericórdia quero, é o que Jesus fala. E depois aprender o que significa isto. Eu quero misericórdia. Ele está dizendo que ele quer misericórdia e não sacrifício. Então que a gente possa entender mais do que nunca. Pai do Senhor Leide, Pai do Senhor Tio Valdo, Pai do Senhor Anderson, meu mano, Oséias e Ana Lesse, Deus abençoe meus tios, a Carlinha, Flávio, a Lari, o Jonathan, o Vinícius Alberghini, Deus abençoe Jamile, Deus abençoe Josilene, minha sogra. Então Deus tem interesse, tem satisfação e a gente deixa Deus feliz. Obediência, mais do que sacrifícios. Misericórdia, mais do que sacrifícios. E aprender a palavra, mais do que sacrifício. Então que a gente possa entender esses detalhes, para que a gente possa viver um cristianismo mais salutar, mais vivo, mais íntegro. Eu creio que vocês entenderam que Deus, o que Deus tem para nós, Pai do Senhor Priscila, minha cunhada, o que Deus tem para nós é um caminho que muitas vezes não vai ser o que a gente sonha, não vai ser tão agradável quanto a gente imagina. Se a gente for viver o cristianismo in natura, eu creio que a gente vai abrir mão de muita coisa. A gente está com uma ótica muito deturpada de cristianismo, quando a gente foca nessa misericórdia em forma de graça. A gente canaliza toda a misericórdia de Deus e nos envolvemos em graça. Mas a graça de Deus também é justa. A porta também é estreita. Ainda que a graça nos alcance e Deus sempre esteja carregando sobre si o fardo dos nossos pecados, porque a gente é continuamente pecador, a graça de Deus ela não é limitada. Mas a justiça de Deus também começa ao final dessa graça. E quando é o final da graça de Deus? Ele avisou já que não tem dia e nem hora para esse tempo de graça terminar, para ele vir julgar esse povo. Então é fato que tem um prazo de validade. Enquanto a gente está nessa terra, ela é infindável, ela é contínua, ela é permanente, ela nos alcança, ela nos realcança todos os dias. Mas a gente precisa entender que a gente precisa viver como Cristo. Então não adianta eu pecar hoje e sacrificar se eu não estou em um lugar em Jesus. Se eu não estou galgando o meu lugar em Jesus. O Espírito Santo está continuamente em nós, tentando nos convencer. E ele grita, ele geme, ele alerta, ele fala, ele toca, ele muda. E se a gente não entende, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Tem algum motivo para Deus pedir isso para a gente? Tem algum motivo para que a gente não deva estar pecando e continuamente pecando nas mesmas coisas, nos mesmos erros, confiando em uma graça demasiada, boa e infindável, sem se atentar de que Jesus vai voltar. A gente precisa tentar, que a gente precisa parecer com Jesus. E Jesus agia em misericórdia. Quando ele diz, eu quero misericórdia, ele fala enquanto ele está sentado na mesa, dos publicanos e dos pecadores. Então ele diz, eu estou praticando a misericórdia, porque eu vim para esses que estão doentes. Vocês que se justificam e ficam arrumando desculpas, para não me aceitarem, para vocês eu não vim. Vocês que entram no templo, fazem grandes orações e longas orações em voz alta, se proclamando justos, eu não vim para vocês. Eu escuto é aquele que põe a boca no pó e fala, Deus, eu sou pecador mesmo.
Mais uma vez eu preciso da tua graça. Deus veio para esses, assim como eu, assim como você que está nessa live. Deus veio para nós, Deus veio para nós, e Ele nos amou de tal maneira que Ele diz: eu vim foi para você. Eu vim para você que admite as suas mazelas, suas fraquezas. Eu vim para você, eu vim te abraçar, Ele fala. Ele está falando através da minha vida hoje, o Espírito Santo ministra no meu coração, que tem gente que está assistindo essa live, ainda que sejam poucas pessoas que estão nessa live, mas Ele precisa falar com você que está aí. Ele está dizendo: a minha graça, ela é infindável. Mas até quando você vai pesar a minha cruz todo dia de manhã? Até quando você vai permanecer no mesmo erro? O Espírito Santo já está entristecido dentro de você. Ele está entristecido e é o Espírito Santo que está movendo eu a dizer isso. Não era a pauta da live eu falar isso. O tema é misericórdia e sacrifícios, e nós entramos nessa graça. Porque talvez alguém no meio de nós, e até eu mesmo, porque o Espírito Santo começa falando comigo, que talvez nós precisamos ter pena de Jesus também. Jesus está convidando nessa noite quem quer ser um sirineu. Quem aí se habilita a ser um sirineu? Porque é fato. Se Jesus levou sobre si todas as nossas dores e pecados, a paz do Senhor, Tiago, Empório das Bíblias, Cianorte, a loja da família cristã, Deus abençoe sua vida. Lembrando aqui também, que depois vocês dão um pulo lá na Empório das Bíblias, ali no Instagram, que eles estão com uma super promoção. São pré-vendas de livros, estão com descontos maravilhosos. Eu mesmo estou esperando a segunda parte da lista lá, Tiagão, para mim comprar, para mim ver o que eu compro daquela seleta lista. Acho que são 14 livros, né? Muito bons livros. Mas a gente está falando, Tiago, sobre graça, sobre misericórdia e sacrifícios. Mateus 9, 11, 12 e 13. Quando Jesus diz que prefere que a gente haja com misericórdia do que faça sacrifício. E ele fala assim, ele fala para os fariseus, por quê? Os fariseus tinham toda a liturgia de culto e eles inventavam normas e leis humanas voltadas para homem, para obscurecer a graça de Deus, para deixar opaca a estadia de Jesus na terra. Eles tentavam de todo jeito tirar o brilho de Jesus, os fariseus. Por quê? Porque não agiam com misericórdia. Eles matavam os profetas, eles amassavam Jesus, perseguiam Jesus, eles tentavam de toda maneira matar Jesus. Então esse povo não tinha misericórdia, ao ponto de que Jesus foi condenado sem ter feito nada. E aí Pilatos, ele fica até contristado com Jesus. Ele fala, não é possível que eu não vou conseguir salvar Jesus, esse cara. Ele fala, tu não é, o que tu dizes dessas acusações? E Jesus se cala. E a Bíblia diz que ele, com espanto, ele vê a reação de Jesus. E aí ele ainda tenta achar uma brecha na lei e fala, vocês querem soltar Barrabás ou Jesus? E aí, sem se atentar ao fato de que Jesus não tinha feito nada, e a própria Bíblia diz que o próprio Pilatos sabia que eles estavam ali, os fariseus estavam ali por inveja de Jesus. Então a gente vê esses fariseus fazendo sacrifícios, né?
dentro das leis que eles mesmos criaram, dentro do muito focar em leis e não agir com misericórdia, em não amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente chega nesse ponto onde Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. A gente precisa ser remédio para esses enfermos. A gente precisa ser remédio para a nossa geração. E o remédio só vem através da misericórdia aplicada de Jesus em nós. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só consegue agir com misericórdia quem entendeu o que Jesus fez por nós. Só consegue agir com misericórdia quem assimilou tudo que Jesus fez por mim e por você. Então Deus está alertando, Deus está pedindo socorro para a nossa igreja, para você que está aí na live, para mim. E Jesus ministra muito forte isso em mim agora, que a gente precisa urgentemente entender o que foi que Jesus fez por mim e por você. Se a gente quer se parecer com Jesus e exercer um ministério cristão nessa terra, comece por entender o que Jesus fez. Comece por entender o que Jesus está querendo dizer aqui, ó. É muito claro isso que ele fala. E depois, e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É muito claro o que Jesus fez nessa terra, mas muitas vezes nós como igreja estamos agindo mais parecidos com os fariseus, determinando eu estive conversando hoje com a Bruna Colucci, a gente muitas vezes parece porteiro do céu. Parece que a gente detém a chave do céu, dizendo quem vai, quem não vai. Já não cabe mais essa fala, já não cabe mais condenação. A igreja não tem papel separatista na terra. A igreja não tem mais espaço para farisaísmo. Não deveria nem ter tido, porque Jesus já veio quebrar isso. E se somos cristãos, deveríamos ter entendido isso já há muito tempo. Não cabe mais você, com a sua visão de Deus, informar Deus dentro de uma forminha assim, e falar: não, Deus só trabalha isso, só faz aquilo, porque eu quero que seja assim. A sua visão de Deus é para você, meu filho. Fique com ela para você, guarde. Agora, o que a gente tem que se atentar é isso aqui, ó, é palavra. Eu vou repetir o que Oséias diz. Oséias 6,6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ele quer que a gente o conheça, Ele quer que a gente estude conhecimento de Deus. Bíblia maravilhosa, eu indico, ó, Tiagão, se estiver vendo aí, ó, pede essa Bíblia aqui que é boa demais. Apologia Cristã, muito boa, gostei. Mariana, Deus abençoe. Mariana lá de Campo Mourão. Gente, é um alerta de Deus para nossas vidas. Vamos sacrificar alguma coisa por Deus? Sim, vamos sim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Vamos tentar replicar aquilo que Jesus fez por nós. Jesus se sacrificou nos dando salvação ao ladrão da cruz, aos pecadores,
Até os fariseus que se arrependeram quando Pedro prega lá no Sinédrio, Deus alcançou. Mas a gente precisa ter a sensatez e a sensibilidade de entender, não é o meu sacrifício que gera salvação para mim. Meu sacrifício me ajuda a expulsar demônios, a curar pessoas, pela graça de Deus, me ajuda a N coisas, a sentir a presença, a ter mais intimidade. Palavra, oração, palavra. Aí quando Jesus te incomoda, faça um jejum. Quando você se incomoda, faça um jejum. Mas entenda que não é o seu sacrifício que gera salvação. É a misericórdia de Deus, primeiramente. Então eu vou recapitular para a gente voltar no apanhado sobre Jesus na política. Jesus precisa que você entenda o que ele fez na cruz. Quem sabe o que Jesus fez na cruz, sabe agir como Jesus agiu. Se doar, já não vivo mais eu. E Jesus morreu por pessoas. Então viva por Jesus para servir pessoas. Jesus fez isso. E se você é um cristão, você precisa replicar o comportamento de Cristo. Amém? Voltando. Samuel diz a Saul: acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios ou em que você obedeça a ordem dele? Aí Jesus diz aos fariseus: e depois, e aprender o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aí Oséias diz, Oséias 6,6, ele diz: Deus quer misericórdia e não sacrifício. E Deus quer que você o conheça e o entenda e o estude, mais do que você faça holocausto. Pai do Senhor José Marcelo, acredito? É isso mesmo. Deus abençoe. Pai do Senhor, meu irmão. Então Deus tem interesse em nós agirmos com misericórdia para com o nosso próximo. E não em muito sacrifício, até pela forma em que a gente tem se sacrificado. A gente quer se sacrificar como fariseu. Quer fazer o jejum e falar: nossa, eu faço jejuns, eu deixei, eu abri mão disso, daquilo. Não. Você está errado. Antes não tivesse aberto mão disso, para não se vangloriar nos seus feitos, mas que a gente possa se gloriar na cruz de Cristo, que essa sim nos deu salvação. Pai do Senhor, minha prima, Milene Ortiz, que a gente possa entender o que Cristo realizou ali na cruz. Deus quer misericórdia. Deus tem misericórdia. Que a gente possa agir com misericórdia para com o nosso próximo. E para que Jesus venha entender também quando a gente faça o sacrifício real. Sacrifício que produz um bom fruto. Ok? Então era isso que eu tinha para dizer sobre sacrifícios e misericórdia. Agora a gente entra num Jesus político. E é muito propício a gente falar sobre política, principalmente nesse momento, porque a gente estava falando de Samuel e de Saul. A escolha de um rei, um governante. E aí, a Bíblia é clara quando Deus diz que quando o governante obedece a Deus e sabe o que Deus requer dele, a nação não padece. A nação sempre sai vitoriosa e cresce. Foi assim com Davi, o escolhido, que ainda que tenha falhas na sua trajetória, ele diz: Deus, pode me tirar o reino, pode me tirar a riqueza, pode me tirar minhas mulheres, pode me tirar tudo,
pode tirar meus filhos, mas não tira de mim a tua presença. Aí você vê o valor. E é o rei mais considerado de Israel, porque ele sabia servir e agradar a esse Deus. Esse Deus que quer misericórdia e não sacrifício. Davi fala muito no seu salmo sobre isso. E a gente já citou aqui hoje no comportamento de Jesus para com Pilatos. Pilatos era o governador da época. E ele chega diante de Pilatos e Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? E aí Jesus diz: tu dizes. E o que é que me faz entender sobre um Jesus na política? Nós já não estamos em tempo de ver Jesus na terra. A promessa de um Jesus, de um Messias que viria a essa terra encarnado, já se passou. A promessa próxima que está para se realizar agora é a vinda de Jesus nos céus, para arrebatar a igreja, nos tirar dessa terra, nos mudar e nos glorificar, né? Esse nosso corpo ser glorificado e a gente vai encontrar na glória. Então, assim como foi naquele tempo, porque Pilatos queria evitar uma crucificação de Jesus, até porque a sua mulher já tinha dito: não, esse cara é inocente, eu sonhei e tive muito sofrimento com ele hoje à noite, eu sonhando, ela disse para ele é justo, ele é inocente. E ele sabia no fundo do seu coração e da sua alma que Jesus era inocente. Mas um governador não teve o poder de livrar Jesus da morte. E o que nos faz entender isso? Trazendo para Jesus na política. Não é o Bolsonaro, não é o Macron, não é o Moro, não é o Lula, não é a Dilma que vai evitar o que Jesus tem para fazer como promessa. Se ele falou que vai voltar, independe da vontade ou da situação que propor o nosso governo. A gente pode ser um país comunista, a gente pode ser um país ditador, pode ser um país do jeito que for, socialista, comunista, capitalista. Jesus é apolítico nessa questão. O Jesus na política, como ele se apresentou aos políticos? A Bíblia diz que ele não alterou o plano da sua vinda na terra por conta de opinião política. O povo forte daquela época eram os fariseus, os sacerdotes, e eles foram contra Jesus totalmente. Pilatos tentou defender, mas ainda assim não conseguiu, porque o plano de Jesus era cumprir aquilo que Deus mandou ele cumprir. Assim como a volta dele, assim como tudo quanto ele disse que no fim dos tempos as coisas iriam ficar ruins, então não tem como a coisa ficar boa, se ele falou que vai ficar ruim. A gente pode ter qualquer político, e não é uma palavra de desespero, não, porque a cada pandemia, a cada novo terremoto, a cada maremoto, a gente entende que está mais perto a vida do rei. A gente entende que a gente está perto de conhecer o nosso Deus de perto. E isso é apolítico. O Jesus que andou aqui na terra, ele se deparou com alguns políticos, mas ele nunca alterou o plano dele por conta de política. O que me leva, o Espírito Santo me impele a dizer a você hoje, é que se Deus tem promessa na sua vida, Deus é muito maior do que a condição financeira, Deus é muito maior do que a economia mundial,
Deus é infinitamente maior do que uma pandemia. Se Deus te prometeu algo, fica fiel, fica firme, porque Ele vai cumprir. Quando Ele não permite nem que o governador o salve de uma morte, você faz ideia das coisas que Ele prometeu para você, que é um filho, que é um servo. É muito mais fácil. É muito mais fácil para Ele realizar aquilo que você recebeu como promessa. E o que me encanta é Ele dizer: Deus, não é a minha vontade. Ele diz como se fosse isso. Ele fala: Deus, eu estou aflito. Ele fala para os amigos dele: eu estou aflito até a morte. No Getsemane ele fala isso. Ele fala: me ajuda a orar. Ó Jesus, o Deus pedindo ajuda. Aí ele vem e fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é soberana. Eu costumo dizer que Jesus ia dando a pipocada federal, a maior pipocada da história. Jesus ia arregando no Getsemane. Aí Ele dá o veredito que nos acompanha até hoje. E é muito maravilhoso. Esses dias alguém perguntou: Renan, você está pronto para viver tudo aquilo que Deus te prometeu? Eu falei: obviamente que não, eu estou longe de estar pronto. Aí o Espírito Santo ministrou em mim, ele falou: você está olhando para a sua carne ou para o seu espírito para dizer que você não está pronto? E eu falei: certamente que é para a minha carne. Jesus na hora me alertou, falou: olha, você se parece comigo, meu filho, parabéns. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, eu falei: meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo que Jesus fez. Jesus, ele viu diante dele a promessa de Deus na vida dele. Jesus, o Deus, vendo em carne e osso a promessa de Deus se cumprindo ali no Getsemane. E ele diz: Pai, se possível, eu não queria estar aqui não. Mas todavia é a sua vontade, é a promessa que você fez a essas pessoas. E daí ele diz assim, ele fala: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E naquele momento eu entendi que Deus estava ministrando ao meu coração algo muito precioso. Porque eu parei para pensar em todas as promessas que Deus já me fez. Eu falei: meu Deus, eu não estou pronto não. Aí Jesus falou: você está olhando para a sua carne ou para o seu espírito? E eu falei: para a carne, com certeza. Então a minha carne talvez nunca esteja pronta. Porque se a de Jesus não estava pronta, por que a minha vai ter que estar para ver se cumprir tudo que Ele prometeu? Jesus é sensível demais, porque Ele não precisava ter dito isso, a não ser para que a gente entendesse de que não é o papel da nossa carne estar pronta, não. Talvez você está olhando para você hoje e falando: nossa, minhas mãos estão sujas, minhas mãos estão sangrando. Mas a sua carne não diz nada a respeito do cumprimento da promessa que Deus fez. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Um Jesus na política é muito disso. Um Jesus na política, se Ele te fez promessa, passe Bolsonaro, passe Moro, passe Lula, passe Dilma, passe Fernando Henrique, passe José Serra, passe Aécio Neves, passe Eduardo Campos, mas Ele vai realizar. Jesus vai realizar.
Aquilo que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai realizar. Porque não depende da sua carne. E daí eu olhei para mim assim e falei: Jesus, meu espírito eu sei que também não está pronto. Mas se eu olhar para Ele, eu sinto que está muito mais perto a promessa do que se eu olhar para a minha carne. Por isso eu quero te pedir que mude a sua ótica politicamente. Não olhe para essa política como um obstáculo. Não olhe para a demissão do Sérgio Moro como um obstáculo para a economia. Olhe para Deus e diga: Deus, esse mundo não está pronto, mas o nosso espírito está pronto para colher os frutos das tuas promessas. Ainda que seja uma morte de cruz como Jesus fez, nós estamos prontos e o nosso espírito é forte para isso. A gente vai sustentar esse país. Os cristãos vão sustentar. Deus tem ministrado isso muito forte no meu coração, de que a igreja não vai voltar para o templo como ela saiu. E a nossa função como social, como servos de Cristo, ela vai mudar nesse país. E a gente vai sustentar não só missionários, mas quem necessita, que está ao nosso lado, a gente vai bancar. Essa conta é para nós, igreja, pagar. Mas a gente vai sofrer. Não. Muito mais vai sofrer quem ficar aqui nessa terra quando Jesus voltar. A gente vai pagar com soberania. Pastor Rodilei, a gente vai pagar com soberania essa dívida. Não é obstáculo. As dificuldades do país não é obstáculo para Deus agir. Na verdade, é até fomento. É fomento para Deus trabalhar. Eu creio que Deus olha lá do céu e fala: nossa, que bagunça nessa política do Brasil. É o horário da igreja se dobrar. É o horário da paz do Senhor Miqueias. Deus abençoe Miqueias Ramos, Israel Pedro. É o momento da igreja dobrar o joelho e dizer: Jesus, a nossa carne realmente é debilitada. A gente é brasileiro, cheio de dar jeitinho. Mas o nosso espírito está pronto para ver o cumprir da tua palavra. O cumprir das promessas que você nos fez. E eu creio que a igreja no Brasil vai sustentar muita gente. A nossa igreja vai sustentar do crente ao ateu. Não só missionários. A igreja vai manter esse país de pé, eu creio. E Deus tem ministrado isso muito forte ao meu coração, quando Ele diz que realmente, quando Jesus, para e analisa, Jesus disse: a minha carne é muito fraca, ou seja, a minha carne não está pronta, mas o Espírito está pronto, ele é forte, ele aguenta. E aí a gente olha para o nosso físico, para o nosso material humano, e certamente que a gente vai pensar: não, Deus não vai fazer nada, porque a gente é falho demais. Mas aí Deus está lá de cima dizendo: muda a ótica, troca a lente, olha para o teu espírito e vê o quanto você já caminhou em dificuldade, em faltas, em ausências, em sofrimento. E Deus está dizendo: não é um presidente, não é um ministro, não é o pastor, sou eu, Deus, que vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. E Jesus, ele não precisava se opor à política. Ele diz: dá a César o que é de César. Jesus pagava os seus impostos. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que quando ele se deparou com alguns coletores de impostos, ele só fez o convite: vem, me segue. E daí ele almoçava nas casas deles e jantava na casa dos coletores de impostos. E aí ele vê Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos. Ele diz: hoje eu quero ir jantar lá na tua casa, eu vou pousar lá.
E aí logo mais depois de trocar uma ideia com o Zaqueu, ele fala, ó, chegou a salvação à sua casa. E aí não adianta os fariseus de plantão vir dizer que Jesus veio para esse ou para aquele. Jesus veio para o mundo, para o pecador, para o doente, para o falho. Jesus deu o maior exemplo quando ele disse que a carne dele era fraca, porque a nossa também é. Ai, meu Deus! Eu queria terminar essa live orando com vocês. Eu queria terminar essa live orando com vocês e dizendo, da parte de Deus, não é o Renan que está aqui ministrando isso não. O Espírito Santo é quem fala aqui através de mim. Tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele falou para você que Ele faria através de você e na sua vida vai se cumprir, porque não depende do Bolsonaro, não depende do Lula, o agir de Deus. Você serve um Deus que é apolítico, Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior que essa pandemia. E Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Não é tarde demais, não. Nunca é tarde demais para Deus agir, nunca é. Quando eu tinha 13 anos, Deus disse que eu iria pregar. Eu fugi. Nunca quis pregar. E hoje eu estou com 27 anos, muitos anos depois. E eu estou aqui falando que Ele vai cumprir na sua vida. Eu ainda não sei pregar, mas eu vivo tentando, porque eu entendi que Ele vai fazer. Isso não depende nem de mim, não depende nem de mim. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda que você fuja, Ele vai te trazendo, Ele vai te trazendo, Ele vai te trazendo. E quando você vê, você está fazendo, sem nem perceber. Aleluia. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida uma oração e declarar que Jesus vai te visitar por esses dias. E nesse tempo de crise, Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu para você. Não é a sua carne que limita o agir de Deus. Não é a política que limita o poder de Deus. Não é uma doença que limita o poder de Deus. Não é apenas o Espírito Santo que opera o poder de Deus. Essa Trindade é poderosa. E ela quer agir na sua vida. O Espírito Santo te convencendo, Jesus te salvando e Deus te recebendo lá no céu. É papel para todos as faces de Deus. Vamos orar? Me ajude a orar. Deus, Tu és soberano, Pai. Hoje estivemos aqui falando, Deus, sobre misericórdia, sobre graça, sobre sacrifícios, Deus, sobre Jesus e sobre política, e sobre a Bíblia. E eu sei aquilo que o Senhor falou, Deus. Eu sei tudo aquilo que o Senhor tem dito, Deus, ao meu coração. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor convença cada um que está do outro lado dessa live, Pai. A todos que sequer passaram, Deus, alguns minutos aqui juntamente conosco, Pai. Ouvindo a Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem confiado na minha vida, Deus. Dá-nos entendimento, Pai, sabedoria. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, Pai poderoso. Oh, meu Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus, visita cada uma dessas almas que estão do lado de lá, Deus, nesse celular. Deus, enche de encorajamento, Pai, e da certeza de que o Senhor vai cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Deus. Cura, Jesus. Se o que impede Ele de ver a Tua misericórdia, Pai, for uma doença, Deus, cura, Pai. E se apresente a essas almas, Deus, como o Senhor é, com
como salvação, como misericórdia, como alguém que não depende de política para realizar. Deus, nós te amamos muito, fica conosco e enche o teu povo. Deus, eu quero te pedir, alerta esse povo, Deus, para que nós possamos não voltar para a igreja, Deus, com os mesmos maus costumes, com as mesmas manias ruins, com o mesmo julgamento. Deus, nós não somos porteiros do céu, nós somos apenas servos, Deus. Que nós deixemos de ser separatistas para ser somadores de almas, Deus, para o teu reino. Deus, visita cada uma dessas pessoas, Deus, e reafirma a promessa que o Senhor tem na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Irineu. Essa live vai ficar disponível aí mais um tempinho. E depois eu vou ver se eu consigo postar ela no YouTube. A gente não conseguiu se manter no tema todo, o tempo todo, mas eu creio que foi Deus quem governou. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus.